Essa semana nós celebramos o Natal. O Natal não significa aniversário de Jesus, porque ninguém sabe que dia Jesus nasceu. Tem uma aproximação de datas possível, mas a ocasião, 25 de dezembro, foi aproveitada de festividades que já haviam e foram ressignificadas para que Jesus fosse celebrado naquele momento. E então, quando nós celebramos o Natal, nós estamos dizendo que Jesus nasceu naquele dia, mas nós aproveitamos a ocasião para pensar no nascimento de Jesus. Nesse momento, o mundo pensa nisso, então não tem porquê a igreja desperdiçar essa oportunidade de também nós relembrarmos do nascimento de Jesus e por que Jesus nasceu. Bem, nós vamos olhar para algumas coisas referentes ao nascimento de Jesus, começando pelo anúncio, porque Jesus foi anunciado, ele não chegou aqui e foi uma grande surpresa. Jesus, ele foi muito bem anunciado por milênios. Mas, antes de falar sobre o anúncio do nascimento, é necessário esclarecer que Jesus não nasceu propriamente dito. Porque Jesus é Deus Filho eterno, ele é eternamente Filho de Deus Pai. Quando nós falamos nascimento de Jesus, nós estamos dizendo sobre o momento em que ele vem a este mundo. Então a gente pode usar essa expressão de que ele nasce nesse mundo. Porque Jesus, ele deixa a sua glória eterna e vem para este mundo. E para entrar neste mundo como um ser humano, ele vai passar por um processo de concepção humana. Ele vai se desenvolver no ventre de Maria por ação do Espírito Santo de Deus. E como um ser humano vai nascer de Maria. Então, o Filho eterno de Deus nasce nesse mundo como um ser humano. E por que ele precisou nascer como um ser humano? Para ser humano. E por que Jesus, o Filho eterno de Deus, precisou se transformar em ser humano? Porque ele veio numa missão de resgate. E nessa missão de resgate tinha que pagar um preço. E o preço era a vida humana. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e diz que todos estão em pecados. Acontece que, quando cada um morre, isso não paga pecados porque não é suficiente. Mas quando Jesus, o próprio Filho de Deus, vem e toma o nosso lugar na cruz, pagando pelos nossos pecados, esse pagamento é suficiente. Então Jesus nasce nesse mundo como um ser humano porque ele tinha uma dívida humana para pagar. Não é que ele tivesse a obrigação de fazer isso, mas por amor ele fez. E bem, quando ele vem a esse mundo, num acontecimento extraordinário, na maior missão de resgate da história, isso foi tão marcante que precisou ser anunciado por muito, muito tempo antes, para que na hora certa, ou como a Bíblia diz, na plenitude do tempo, ele viesse, uma nova história pudesse ser escrita. Lá no Jardim do Éden, quando o ser humano bagunçou as coisas, Deus já prometeu que resolveria as coisas. E ali nós temos a primeira promessa que o Redentor, que o Resgatador, que aquele que resolveria as coisas, viria. Por séculos, os profetas anunciaram o Messias. E faltando poucos anos para Jesus iniciar o seu ministério na Palestina, João Batista era a voz que clamava no deserto, anunciando que a humanidade estava prestes a ver a salvação de Deus. Mas um pouco antes de João começar a preparar o caminho do Senhor, houve um outro anúncio. Só que foi através de um anjo chamado Gabriel, a Maria, que viria a ser a mãe de Jesus. Olha o que está aqui na Bíblia, Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso,
Também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Esse belo momento encerrou o período de anúncios de que o Salvador viria. Agora ele veio. E eu e você temos uma missão de anunciar que de fato ele veio e que voltará. Aí nós chegamos então no momento do nascimento propriamente dito de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 1 em diante. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império Romano para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria o deu à luz, o seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você conhece muito bem essa história. José e Maria moravam no norte de Israel, lá numa região chamada Galileia. Se Jesus tivesse nascido lá, naquela cidade de Nazaré, ele não seria o Messias, porque havia uma profecia muito clara dizendo que o Messias, o Cristo, nasceria lá no sul, numa região chamada Judeia, especificamente numa cidade chamada Belém. Então, a profecia se cumpriu, porque Jesus nasceu em Belém, mesmo a família dele morando lá na Galileia. Porque não tinha um IBGE, mas censo já havia, não tinha um sistema centralizado. Então, qual era a maneira que o imperador romano tinha de saber quantas pessoas faziam parte do seu império? Ele mandava que todo mundo voltasse para sua cidade natal. E lá na cidade natal fazia a contagem. Então, por isso que José e Maria descem do norte para o sul, e então, no mapa, descem no mapa do norte para o sul, e lá eles vão ter esse compromisso de recenseamento. E veja como Deus está no controle da história, porque séculos antes, no controle, Deus usou um profeta para dizer que viria de Belém. Mas agora Deus está usando o imperador romano para fazer com que José e Maria, que não estão morando em Belém, apesar de serem naquela região, voltem para Belém, para que Jesus nasça ali. Então é Deus no controle, que nem o Dalmir estava contando aqui. Olha, foi tanta gente me ajudando, foi meus colegas de farda, foi a minha igreja, foi minha família, foi as professoras e mães de colegas do Pietro lá. Deus não é obrigado a usar este jeito, não usar aquele. Deus, quando ele quer cuidar de alguém, ele vai usar todos os meios. Então Deus está sempre agindo, e aqui agindo também por mão do imperador, que diz, é para voltar para a cidade e lá para passar pelo censo. E essa questão das profecias, ela é algo muito séria, porque se Jesus não se enquadrasse perfeitamente nas profecias, não seria ele o Messias esperado. Historiadores e matemáticos fizeram cálculos estatísticos para avaliar a possibilidade das profecias se cumprirem numa pessoa, num determinado período histórico e numa determinada região do mundo. E eles fizeram um cálculo levando em consideração o cumprimento de 8 profecias. Você deve lembrar de algumas, né? Que ele nasceria em Belém, que nasceria de uma virgem, que entraria num jumentinho em Jerusalém, né? Para a sua paixão. Então, só 8 profecias se cumprindo em Jesus, que era um único ser humano, num único período histórico, numa única região do mundo. A chance disso acontecer, considerando 8 profecias nos séculos anteriores, é de 1 para 100 quatrilhões. Para você ter uma ideia disso, vamos fazer aqui um exercício mental. Imagina 100 quatrilhões de moedas de R$1. Facilitou? Não facilitou, né? Então, começa a espalhar uma moedinha do lado da outra por todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uma moedinha de cada lado. Já deu para visualizar a dimensão disso? Agora faz uma pilha de meio metro dessas moedas. Aí você teria 100 quatrilhões de moedas de R$1. E aí imagina que tem uma marcada lá, e então você vendo os olhos de alguém e diz assim, tu tem uma chance para achar essa moeda.
Então ele tem uma chance para 100 quatrilhões. Então se Jesus tivesse cumprido 8 profecias a respeito dele, a chance era de 1 para 100 quatrilhões. Mas Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Então, inequivocamente, na história, Deus vem apontando, Deus vem desenhando, Deus vem sombreando a vinda de Jesus para que quando ele viesse, ele fosse reconhecido. E ele foi. Tanto foi reconhecido que foi rejeitado. A palavra de Deus diz, veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Porque não gostaram do que viram. Não gostaram. Apesar de entender profecias sobre nascimento humilde, não gostaram de que esse cara que talvez seja o Messias vai dormir numa manjedoura onde os animais comem. Bem, agora você entende pelo menos que Jesus é alguém totalmente diferenciado, porque só ele cumpriu todas essas profecias contra todas as estimativas e possibilidades. E que Jesus existiu, e que Jesus fez milagres, e que Jesus foi seguido por multidões, não é só a Bíblia que diz. Porque se fosse só a Bíblia, a gente teria que ficar só no ponto da fé. E isso nos basta. Mas que bom que, assim como Deus fala através da sua palavra, a Bíblia, de maneira muito segura, ele também dá respingos na história que mostram o seu agir. Então, existem documentos do período histórico da vida de Jesus na Palestina que mostram correspondência entre governadores locais e um imperador romano. Existem trocas de correspondência e documentos que registram um certo homem chamado Jesus, que fazia milagres, que era seguido por multidões e que pessoas diziam que ele era Deus. Então nós temos a Bíblia, nós temos a história paralelamente falando sobre este sui generis ser, esse ente que só existe ele do jeito que ele é, só Jesus. E assim, cumprindo as profecias, ele nasce, ele vem a esse mundo. E aí ao nascer, ele já vai receber o que ele merece, a honra e a glória. Por isso nós vamos ver agora a adoração ao Rei dos Reis. Você viu que o anjo disse para Maria, né, que o seu reinado não teria fim. E isso é diferente de todo rei, porque todo rei, por mais que dure, acaba em algum momento. Seu reinado acaba a sua vida. Mas o reinado de Jesus é eterno. Então, ele é digno de toda honra e toda glória. Nós falamos agora então sobre a adoração ao Rei dos Reis. Enquanto Jesus estava na manjedoura, nos seus primeiras horas, primeiros momentos de vida, ele recebeu uma visita muito especial, que está registrada aqui também no Evangelho de Lucas, capítulo 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal a vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Versículo 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Eu li com vocês aqui o relato do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Mateus, que também relata Jesus, o anúncio, enfim, traz outros detalhes e não traz outros, por isso os evangelhos se complementam, mas o Evangelho de Mateus não nos relata esta visita aqui. Mateus vai registrar aquela visita dos magos que vieram do Oriente, que ao contrário das lendas populares não eram 3, não eram reis,
e não estavam no dia do nascimento de Jesus. Isso é crendice, né? E é muito problemático porque o povo evangélico, de maneira geral, confunde muito crendice com ensino bíblico, com misticismo, né? Então, importa para nós olharmos para o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, né? Então, esse negócio de Baltazar, Gaspar e Belchior é uma crendice, né? A Bíblia não diz que eram três, e muito menos que eram reis, eles eram magos, tá? Então, provavelmente, eles viviam em palácios, porque era comum que os reis, as autoridades, se cercassem de religiosos, principalmente religiosidades pagãs, tá? Então, não é que eles não pudessem estar em palácios, mas eles não eram os reis. Tá? Então, até porque os magos vão vir 2 anos depois que Jesus nasceu. Os pastores é ali, nascimento acontecendo, Jesus está na manjedoura, e aí vem os pastores, os magos 2 anos depois. Então, normalmente os presépios são uma confusão, né? Porque presépio tem pastor, presépio tem mago, presépio tem estrela de Belém, presépio tem o ouro, incenso e a mirra ali trazida pelos reis magos, né? É uma confusão, um sincretismo no presépio, mas vale a intenção do momento, né? Junta várias histórias em uma ali, bota no liquidificador e fica bonito no Natal. Mas a gente está estudando a Bíblia, a gente precisa entender as diferenças, porque tem papéis diferentes, tem significados diferentes. E o que eu estou trazendo hoje aqui é o nascimento de Jesus, e logo após o nascimento de Jesus, quem está lá são os pastores. Isso é muito significativo, sabe por quê? Porque são pessoas simples, são pessoas do povo, gente que cuida de ovelha, gente que cuida de rebanhos. E aí, Jesus, o anjo disse para Maria, o seu reinado não terá fim, ele vem para ser um grande rei. Mas quem são os primeiros a se prostrarem diante desse rei? Pessoas simples, pessoas como eu e você. Entende? Mostrando que esse rei agora é acessível, é um rei diferente dos outros. É um rei que vê as pessoas. Lá onde elas estão, eles estavam pastoreando seus rebanhos à noite, e daqui a pouco vem aquela luz forte, aquele negócio lá, e o anjo diz, não temam. Eu ia ficar com medo igual, porque pensa, brilhou a luz, deu todo aquele negócio lá, e glória a Deus das alturas. Eu ia ficar apavorado, o anjo dizer, não temam, eu ia ficar temendo igual. Mas, passado o susto, eles foram em direção a Jesus. E lá eles vão prestar a sua adoração. Mas olha que interessante aqui, quando o anjo está dizendo que nasceu o Salvador, os outros anjos que estavam quietinhos, deixando aquele anjo falar, eles não se aguentam mais. E eles irrompem a cantar, a louvar, e o céu fica uma grande festividade. Porque os anjos sabem de quem se trata. Os anjos sabem o que está acontecendo aqui. E os anjos querem que todo mundo entenda, né? O papel deles era até ali. Agora o meu papel e o seu papel é anunciarmos Jesus como os anjos anunciaram antes, né? Então Jesus já veio, agora a gente anuncia. Mas os anjos, amando de Deus, eles queriam que todo mundo entendesse o que estava acontecendo e quem que estava ali principalmente. Tanto é que quando o anjo aparece para José, o anjo diz claramente, coloca o nome dele de Jesus. Você lembra que José quer fugir, né? Porque Maria fica grávida e José, opa, tem coisa errada aí. Então José, sendo um homem que amava Maria, um homem muito respeitoso, ele até quis fugir, meio assim, meio sumir e tentar expor o mínimo possível a Maria. Mas quando José vai fugir, o anjo aparece e diz, calma aí, cara, calma aí, fica, permanece, isso é de Deus, é de Deus. E esse menino que vai nascer, você vai colocar o nome dele de Jesus. Quando o anjo também aparece a Maria para anunciar, diz, o nome dele será Jesus. Sabe por quê? Porque o nome, nas pessoas que Deus trouxe preparando a vinda de Jesus, e quando Jesus vem, o nome é muito significativo. E o nome Jesus, ele foi traduzido para nós, né, do grego Jesus, que no aramaico, que era a língua que se falava lá, era Yeshua, que vem do hebraico Joshua, que traduzido na nossa Bíblia é Josué. Então quando você lê Josué no Antigo Testamento, significa Deus salva. E é exatamente o que o nome de Jesus significa, Deus salva. O nome nos povos retratados na Bíblia, principalmente no meio da comunidade hebraica, são muito significativos. Hoje, os nomes são escolhidos assim pelo jogador de futebol mais famoso, né, pela atriz, pelo ator.
Normalmente, né, são nomes da moda, cada período tem nomes de moda. Bem, naquele tempo não era assim. Naquele tempo, em geral, intencionalmente o nome era escolhido com 3 elementos que se levavam em conta: um propósito, uma expectativa e uma posição. Propósito, expectativa e posição. Isso é assim desde o início na história da Bíblia. E esse nome, ele tinha uma influência muito grande sobre a vida da pessoa. Vou trazer para vocês como exemplo o nome de Jacó. Jacó, traduzindo assim, já fazendo quase que uma paráfrase, é enganador, desonesto. Porque ele segura o calcanhar, e quem segura o calcanhar faz cair. Então, alguém que não é legal. Mas por quê? Porque quando ele nasceu, a interpretação da cena do nascimento fez parecer para os adultos que ele era alguém que estava ali para segurar o calcanhar das pessoas. Ele recebeu esse nome, um nome de desonestidade. E por muitos anos da vida de Jacó, como é que ele agiu? Como um desonesto. O nome tinha um peso muito, muito grande nessa ocasião. E aí então, precisamos entender isso em relação a Jesus. Um propósito, uma expectativa e uma posição. Tanto é que quando o anjo fala aos pastores sobre quem está nascendo, ele diz: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lembra qual é o nome dele? Jesus, que significa Deus salva. Então, só o nome poderia bastar, mas o anjo faz questão de dizer o propósito, a expectativa e a posição. Porque olha, se é Deus salva, se é Deus, a posição é a maior, né? Se é Deus salvando, está falando do propósito de salvação. E se é Ele que cumpre as promessas, Ele é o Cristo prometido. Mas o anjo fala com todas as letras: nasceu hoje Salvador, que é Cristo e Senhor. Ao anunciar Jesus como Salvador, o anjo está falando do propósito pelo qual Jesus veio. Ao anunciá-lo como Cristo, o anjo anunciou a expectativa que todos poderiam ter sobre ele, porque Cristo significa aquele que foi escolhido. Ele é ungido, né? E essa unção que ele recebe é uma escolha. Então ele é ungido. E é importante que você lembre ou saiba que tanto Cristo quanto Messias significam exatamente a mesma coisa. Messias e Cristo significam ungido, escolhido, prometido. A única diferença é que Cristo é esse ungido com uma raiz em grego e Messias em hebraico. Mas Cristo e Messias, a mesma coisa. Então, quando o anjo fala que é Cristo, está dizendo ele é o escolhido. É ele que chegou para resolver. E, ao anunciá-lo como Senhor, o anjo proclamou a posição, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Nós temos aqui alguns homens e mulheres que sabem de autoridade, de posição, né? Quando tem alguém ali numa determinada patente, é chamado de senhor. Eu quero dizer que eu também tive uma grande evolução nas forças militares do país. Eu entrei no exército como conscrito, passei a recruta e saí como soldado. Brincadeiras à parte, foi um tempo especial. Mas a gente aprende, né, um pouco mais sobre essa ideia de senhorio, de autoridade, de poder. E o anjo está dizendo que este que nasceu é o Senhor. Este que veio, ele veio para exercer o poder. E aí, minhas últimas palavras aqui nesta noite em relação a esta reflexão, concluindo. Em relação ao anúncio de Jesus, quando José recebeu a notícia de que Maria estava grávida de Jesus, o que as emoções dele o levaram a fazer? Fugir. Gravidez de Jesus anunciada, né? Fugir. Mas mesmo com esse desejo de fugir, ele entendeu que deveria permanecer. Quando Maria recebeu o anúncio de que ficaria grávida, mesmo virgem, ela ficou confusa. Mas mesmo confusa, ela decidiu confiar. Hoje Jesus está sendo anunciado aqui. Eu não sei qual é o sentimento que sugere em você. Talvez como José, você pense: isso não é para mim. Porque de alguma maneira José pensou assim: isso não é para mim. A Maria está grávida, não tem nada a ver com isso, isso não é para mim.
Mas Deus falou com José através de um anjo naquele momento. Nós não precisamos mais que anjos falem conosco, porque agora o próprio Espírito de Deus ministra, e o meu desejo é que o Espírito de Deus ministre ao seu coração, dizendo: não fuja, permaneça. Quando Jesus foi anunciado para Maria, ela ficou confusa, como é que vai ser? Ainda que ela não tivesse todas as respostas, ela entendeu que deveria confiar. Talvez você também não tenha todas as respostas sobre Jesus. Como é que isso vai ser? Como é que vai acontecer? E se eu der um passo de compromisso, se eu me comprometer com Jesus, confie, confie. Eu convido você a permanecer e a confiar no que vem pela frente com Jesus. Uma outra questão que nós vimos é que quando chegou a hora de Jesus nascer, não havia lugar para ele. Claro, está todo mundo lotando os hotéis, agora você sabe o porquê, né? Imagina, vem gente de todo Israel para pequena Belém, faltou hospedaria, que nem você tentar um hotel agora para Gramado. Vai ser complicado, né? Porque é uma ocasião que está abarrotado de gente. Então, Belém estava abarrotado. Acontece que se eles soubessem de quem se tratava, será que eles não iam achar um lugar? Opa, quem é que está no ventre dessa mulher? É o Salvador? O Cristo, o Senhor? Gente, desocupa o hotel, é só para ele, está fechado o hotel. Mas, era só mais uma mulher grávida. Então não houve lugar para Jesus na hospedaria. Então ele vai lá para onde ficam os animais. Apesar de alguns dizerem que isso era normal, que na parte de baixo da casa, onde ficavam as pessoas e não sei o que, não tinha lugar para Jesus. Então ele vai ficar num lugar que não é lugar de gente. Ele vai ficar lá, num lugar junto com animais, e vai ser colocado numa manjedoura. Bem, isso é muito significativo, sabe por quê? Porque tudo que Jesus fez tem um significado para eu e você pensarmos. Todo acontecimento com Jesus tem algo para a gente refletir. E não teve lugar para Jesus. Tem no seu coração lugar para Ele? Isso é algo que você deve refletir. Que lugar você dá para Jesus? Porque Jesus está sendo anunciado aqui para você, você que está em casa também, ou que vai assistir em outro dia a gravação. Tem lugar no seu coração para Jesus? Porque Jesus nasceu esse mundo sendo eterno, ou seja, ele não começou a existir lá, quando veio em Belém. Mas Jesus está nascendo no coração de pessoas a cada dia. Ele continua nascendo nos corações das pessoas. E o nosso desejo em nome de Jesus, nós oramos por isso, é para que Jesus nasça em corações nesta noite. Que nessa noite Jesus esteja nascendo no coração de cada um. O propósito de Jesus, você já viu, né? É salvar a sua vida. Você recebe o Salvador. Agora você já sabe por que você precisa ser salvo, né? Porque todos estamos separados de Deus. Então Jesus vem como um ser humano, paga a nossa dívida, que é a dívida de morte por causa do pecado. E sem dívida, nós podemos agora ter um relacionamento com Deus. Sem o Salvador, nós não podemos. É por isso que nós precisamos ser salvos por Jesus. A promessa de Jesus é preencher a nossa vida em tudo aquilo que falta e que só Ele pode preencher. Ele é o Cristo prometido. Cristo é a promessa de Deus para você. Você recebe a Cristo? E a posição dele faz parte de quem ele é. Existe uma tendência muito grande agora de nós queremos que ele seja o nosso Salvador e não o nosso Senhor. No último censo do IBGE, pela primeira vez, sabe que resposta apareceu sobre evangélicos? Evangélicos não praticantes. Antes tinham católicos não praticantes, agora tem evangélicos não praticantes. É que não existe evangelho sem prática. Não existe evangelho sem prática. Quando Jesus te salva como seu Salvador, Ele sabe que o melhor para você é você passar o comando para Ele. Ele é o Senhor. Receber Jesus na sua vida implica em recebê-lo totalmente como Ele é. Eu quero cantar uma canção aqui com você, que elas são palavras do anjo a Maria. Claro que quando ela foi feita aqui numa canção, né, não é que o anjo cantou assim, alguém gravou lá um MP3 e virou, a gente não sabe qual era a melodia lá, né? Mas, claro também que o poeta aqui, ele foi acrescentando suas palavras para louvar a Deus por isso. Mas você deve lembrar que o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então eu gostaria de cantar isso para você, porque é o meu desejo,
que venha o Espírito Santo de Deus sobre você, ou se você já o tem, que ele se agite em você. Cadu, baixou o tom? Tá, fiz um contato com o Cadu porque hoje pela manhã o teclado estava alguns tons acima e eu não tinha percebido. Valeu, mano. Tente receber essa canção como um presente nosso de Natal. Se você conhece, cante junto. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Queria que você mesmo agora fizesse essa oração cantando a este Espírito que veio sobre Maria e que fez Jesus nascer através de Maria. Ele continua fazendo isso, não daquele jeito, tornando Jesus em carne, porque Jesus já veio, mas fazendo ele nascer em cada coração. Quem sabe você pode orar assim: vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu
brilhará. Isso, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria trouxe uma resposta, uma canção composta por muitas pessoas, uma música que se tornou clássica, né? O Magnificat, né? A canção de Maria. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E essa foi a resposta de Maria. Eu queria convidar você a dar uma resposta ao Senhor, ao anúncio de Jesus. Na sua frente tem um cartãozinho aí nessas capinhas douradas. Você pode pegar só por curiosidade, se quiser, para saber do que eu estou falando. Não um envelope, um cartãozinho compridinho. E talvez hoje Jesus ficou claro para você de um jeito que não tinha ficado antes. E se isso aconteceu, quero convidar você a marcar aí: convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Talvez você não se sinta à vontade ainda para tomar uma decisão dessas, mas você gostaria de saber mais sobre isso. Marca aí. Gostaria de entender melhor a Bíblia. Eu vou entrar em contato com você durante a semana, agradecer a sua presença e dizer: olha, nas sextas-feiras, a partir de fevereiro, a gente vai gratuitamente, informalmente, olhar o que a Bíblia fala sobre Jesus. Você quer? Você pode? Eu quero, mas não posso. Vamos achar outro dia, outro horário. Talvez você já tenha Jesus no seu coração, ele já tenha nascido em você, você já é batizado, e você quer se tornar membro da nossa comunidade para anunciar Jesus com a gente. Então marca aí: eu quero me tornar parte da igreja, quero fazer parte da família Comunhão. Enquanto a gente canta essa canção, preenche esse cartão e depois, antes de ir embora, só deixa lá naquele balcão. É só entregar, não precisa dar satisfação nenhuma, tá bom? Pode usar esse cartão também para fazer um pedido de oração, interceder para a vida de alguém, porque a gente ora por isso que você escrever aí, tá bom? Fique à vontade. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdias demonstrando. Vamos colocar em pé para finalizarmos cantando. Santo, meu Deus é santo. Nossas lâmpadas com o óleo do Espírito tem feito sua vinha florescer. Tem sido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito tem feito
sua vinha florescer. Ministério de Louvor, chega aí, vamos encerrar a celebração com júbilo, com alegria. Aquela primeira canção que nós cantamos. E aí depois disso, né, depois de cantarmos essa canção aqui, que vai ser o tempo de celebração, não vai embora correndo, passe um tempo aí conhecendo, se dando a conhecer. Tá bom? Você é muito bem-vindo. Depois disso, tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor aí. Tempo muito especial. Quero dizer que nós ainda temos alguns guias devocionais lá atrás, se você se interessar por isso. E eu quero dizer o seguinte, leia a Bíblia, tá? No nosso aplicativo tem gratuitamente um plano de leitura da Bíblia todo ano. 4 capítulos por dia você lê a Bíblia toda. Aí você não fica confuso, né? O que será que é, o que será que não é, porque você está direto na fonte. Mas tem lá no aplicativo uma coisa que a gente botou essa semana, muito interessante. 40 capítulos para entender a história da Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos. 4 capítulos por dia dá um ano. Mas se você ler estes 40 capítulos, você já vai ter uma ideia bem panorâmica. Está lá no nosso aplicativo que se chama Em Comum. Baixa no teu celular, é gratuito. Planos de leitura, tudo é gratuito lá. Tá bom? Vamos celebrar? Eu vivo
Tenha uma semana abençoada e abençoadora.